sou a Ana Couto, estou super feliz que a gente está na segunda temporada do podcast É Faz e Fala. Temos convidados incríveis e a gente faz aquela mistura de trazer gente de gestão de marca, de comunicação, de negócios, de cultura, de inovação. Enfim, é uma conversa sempre super rica, né, para a gente entender um pouco essas pessoas que têm jornadas incríveis do É Faz e Fala. E hoje eu tenho um super prazer de estar aqui com a Flávia da Justa. Super bem-vinda, Flávia. Para quem não conhece a Flávia, ela é hoje diretora de É. comunicação do Flamengo. Gente, o Flamengo, não sei se todo mundo deve saber, que é a marca mais, né, valiosa de futebol do Brasil e tem um papel aí global também muito forte. Ela foi também responsável pela marca Oi, né, muita gente conhece, um branding muito forte, incrível, e também diretora da Petrobras. Então, tem uma jornada de mais de 40 anos. Uau, Uau. que bacana. É. Super bem-vinda. Obrigada, Ana. Na verdade, para mim é um orgulho estar aqui com você, uma profissional aí que também tem uma jornada muito Sim, tá. bacana e que de alguma forma a gente sempre esteve meio próxima, assim, Sim. nesse mundo corporativo, né? E inclusive é um prazer estar desenvolvendo um projeto com o escritório Ana Couto esse ano para o Flamengo. É um projeto de branding, então muito obrigada por me receber aqui hoje. Super bem-vinda. Temos muito papo pela frente, muitos desafios, mas a gente vai começar com uma coisa que o EFAS Fala implementou, que é um aviãozinho que chega a Opa! você com uma pergunta que ninguém sabe qual é. Pergunta surpresa. Pergunta surpresa. Então vamos ver que Pode mandar aviãozinho o vai chegar aviãozinho. na Flávia hoje. Uh! Ah, tá me perguntando, se a minha vida fosse um livro, qual seria o nome do capítulo que eu estaria vivendo agora? Ah, eu acho que é um capítulo que poderia se chamar Novos Ares, renovação. Acho que é muito o momento, que eu tenho vivido atualmente. Eu jogo de volta o aviãozinho. Aê! Então, falando de inovação, esses novos tempos, como é que foi essa decisão de ir para o Flamengo? Você é flamenguista, é torcedora, deu frio na barriga. A gente está falando aqui da marca que tem mais torcedores no planeta, é isso? O Flamengo é o time de futebol com mais torcedores do mundo, é a maior torcida do mundo, são 45 milhões de Gente, torcedores. Se o Flamengo fosse um país, ele seria a 35ª população do mundo. uau! Na verdade, toda decisão é um processo, né, e esse processo começou, eu conheci o BAP muito bem, eu trabalhei com o BAP na década de 90 no mercado de TV por assinatura. Eu não sei se todo mundo sabe quem é o O BAP, BAP é o porque Luiz Eduardo Batista, obrigada, Ana. Ele é o presidente do Flamengo, e eu trabalhei com o BAP na TVA, na década de 90 e nunca perdi o contato com o BAP. O BAP sempre foi ele é uma pessoa extraordinária, ele sempre foi um grande amigo aí ao longo dessa jornada de vida. E quando ele decidiu ser candidato à presidência do Flamengo, a gente se falava sempre, e ele falou: "Poxa, eu precisava da tua ajuda". E eu trabalhei na campanha, aprendi muito, e aí foi uma coisa meio que natural, assumir esse desafio, que é uma diretoria de comunicação e conteúdo do Flamengo, né, nesse momento aí que o Flamengo vive de profissionalização. Então é óbvio que dá muito frio na barriga, e eu costumo dizer para os meus filhos que é ótimo esse frio na barriga, né, eu acho que deixa a gente mais viva, eu acho que deixa a gente mais desafiada. Então é uma oportunidade muito bacana, depois de como você comentou aí, 40 anos de vida corporativa, né, é uma renovação, é um mundo novo, é de um dinamismo, muito bacana de estar vivendo isso agora nesse momento da vida. você olhando a sua jornada, a gente vai começar um pouco com a sua vida pessoal e da sua jornada, que eu acho que é sempre adoro, né, olhar a jornada das pessoas. Como é que foi essa sua trajetória e o que que você mais aprendeu? Ou com um grande crise, um grande momento difícil, ou com um grande momento de vitória? O que que você pode trazer para a gente da sua
essas 40 anos aí que você É, está... é uma boa pergunta. Eu eu comecei a trabalhar aos 19 anos. Quando eu fiz 19 anos, eu já estudava, eu fiz comunicação na PUC, sou formada em publicidade, e aí eu falei: "Ah, quero trabalhar", né, ficava a gente tinha 3 meses de férias naquela época, né, É, estou falando aí de ano de 85, e eu fui trabalhar em loja, nessa coisa de descobrir, época de Natal, fui trabalhar numa loja ali em Ipanema, e o primeiro insight que eu tive, que foi muito legal para mim, foi ter contato direto com o cliente. E que ali eu entendi que, assim, quem vê cara não vê coração. Às vezes você achava que era um cliente que ia entrar e ia comprar muito, ele não comprava nada, e o contrário. Então entender essa dinâmica do cliente para mim foi uma coisa muito legal. Ver que ele é de carne e osso, que ele está ali, isso para mim marcou para minha carreira inteira. E uma outra coisa, Ana, que eu vivi, que foi muito interessante, foi quando eu trabalhava na Nielsen. A Nielsen é uma empresa de pesquisa de mercado, atende grandes clientes, e o meu cliente era a Kaiser, lembra a cerveja sim. que era da Coca-Cola? E a gente fazia campo, a gente entendeu o mercado. E um dia era mais ou menos 6 horas da manhã, eu subi na cabine do caminhão e o motorista estava lá, e ele falou: "Vambora, vambora, eu tenho que chegar rápido, antes que o meu concorrente chegue". Aí eu tolinha, né, falei assim: "Quem é o teu concorrente? Antártica, Brahma?" Ele: "Não, Souza Cruz". Eu: "Como assim, Souza Cruz?" Aí ele explicou, porque se eu passo no varejo, obviamente naquela época o pagamento era em dinheiro, contra recebimento naquele momento, se eu passo no ponto de venda depois que o vendedor da Souza Cruz passou, ele não tem mais dinheiro em caixa, ele fala assim: "Vai dar uma voltinha e volta daqui a pouco para eu fazer caixa". Então aquilo ali, aquela informação para mim, ela foi importante para você ver, assim, a complexidade do negócio, a complexidade do contexto, a necessidade de entender o contexto, o negócio. Então, para mim foi uma coisa, assim, um pouco chocante, né, e que eu guardo para mim, assim, Que como legal. experiências bem interessantes. Claro que tem vários outros cases, Hum, mas esses 2 assim, meio que me moldaram para o que é, né, sim, esse sim. E esse aí te trouxe nesse lugar, né, de entender o cliente como é importante. E é legal como a experiência que poderia não dar em nada, assim, como vendedor, obviamente, mas te deu esse insight para é, você fazer o próximo passo. Isso é uma trajetória que eu acho que muita gente que cresce na jornada fica muito atenta a esses momentos que aparentemente, né, não são óbvios, de você é, dar um momento de aprendizado, mas que te trouxe. é, Essa visão de verdade. contexto é super interessante e é onde realmente a Souza Cruz se a vantagem competitiva da Souza É o Cruz era ponto a de venda, distribuição, a né. distribuição, E aí a exatamente. gente não sabe muito bem da onde vem, né, a diferenciação ou por que que os negócios crescem, e são insights como esse que fazem um profissional, né, de branding, de comunicação ter os insights importantes. E aí a gente entrando no seu momento agora, a gente está falando, futebol né, é o povo, é o Brasil, é a cultura brasileira, é por isso que a gente está aqui conversando sobre brasilidade, mas ele também passa por um momento, né, a gente fala que, certa forma, carnaval e futebol são as 2 identidades que todo brasileiro tem que ter, né. No Rio de Janeiro, principalmente, né, que é uma marca carioca, você precisa ser de uma escola de samba ou você tem que ter um time de futebol. Quando entra o branding nessa jogada, né, de uma jogada que está há mais de muitos anos, como é que você viu esse momento que você trouxe, a gente precisa profissionalizar e trazer uma gestão mais intencional, como é que foi esse processo para essa marca, né, e para um mercado que até então é um pouco É uma coisa quase virgem, inédita, né, né, no inédito. mercado brasileiro de futebol, a gente pensar conceito de branding, a gente pensar em fazer um projeto de branding até com um escritório, né, uma agência tão bacana, tão renomada quanto a Ana Couto, eu acho que é muito bacana o Flamengo ter visto importância nesse projeto também, mas tem né, por que que isso é importante para o Flamengo, né? Porque o Flamengo está buscando uma ressignificação, de certa forma, né? Ele quer deixar de ser um time de futebol apenas e ser visto como uma plataforma de negócio mais abrangente só do que o futebol, né? Que é um movimento que os clubes europeus já passaram, já tem um Totalmente. tempo. E quando a gente pensa em marca, Ana, isso para mim sempre foi uma coisa muito clara,
a marca para mim está a serviço do negócio, né. Você não enxerga a marca, você não trabalha a marca Isolado. sozinha, isolada, ela é uma entidade, viva e que vive do negócio. Ela está a serviço do negócio, ela não está acima do Com negócio, ela certeza. está ali a serviço do negócio, né. Então eu acho que esse trabalho que a gente fez de branding para o Flamengo, num primeiro momento, a gente quis discutir o próprio negócio, né. Qual é o Exatamente. negócio? Onde o Flamengo está inserido? E por isso eu acho que a gente escolheu a sua consultoria, o seu escritório, porque você Perfeito. também tem esse olhar de marca, você também tem esse olhar assim: "Poxa, vamos entender o negócio? Como é que a marca, então, ela está inserida nesse negócio? Como é que a marca pode ser uma alavanca para esse negócio?". Então, eu acho que a grande discussão que a gente teve, antes da discussão da marca propriamente dita, foi, né, qual é o negócio do Flamengo? Que negócios o Flamengo quer ter, né? Como que o Flamengo vai evoluir, né? Numa visão de médio, E longo e prazo. longo prazo, Sim, sim. né? A gente está falando, né, quando a gente traz essa reflexão para o negócio, né, o clube que mais fatura é o Real Madrid, com 1,18 bilhões, né, de receita anual, que foi esse ano, 24, 25, e o Flamengo, enfim, abertamente, são 320 milhões. Então, o que que a Você está gente falando de dólares. dólares, de Perfeito. euros, né, de É, euros, aqui é o da euro. E aí a gente vê que realmente tem um gap, né, de valor, e é onde o Brasil muitas vezes se encontra, né, a gente sempre fala, né, as marcas mais valiosas, do Brasil, quando você compara globalmente, tem um gap de valor enorme, e a gente tem só uma marca nas 500 mais valiosas. E como é que você vê, e a gente mostrando isso, como é que você vê essa oportunidade dentro da cultura do Flamengo e dentro quando a gente trouxe essa reflexão, né, o que que é isto, uma marca além do futebol? Como é que você viu essa reflexão sendo esse trabalho, né, são vários sprints, vários encontros, com várias pessoas de diferentes áreas, essa consciência de que a gente deixa valor na mesa, de certa forma. o Flamengo ele sempre foi, pioneiro, né, o Flamengo sempre foi um clube pioneiro em muitos aspectos, né, desde a venda de direito de transmissão, ele sempre teve um pioneirismo no futebol brasileiro. E eu acho que esse movimento de profissionalização, ele, de certa forma, foi impulsionado pelo movimento das SAFs, né, então você tem aí um mercado aberto para grandes investimentos, né, deixa de ser só aquele modelo de clube associativo, então isso tem um O impacto impacto. no mercado. Eu acho que a gestão do BAP entende essa importância e também vamos lembrar que o Flamengo vem desde 2012 num turnaround, foi o é importante dizer isso, o Flamengo ele passou por um turnaround orgânico único no mercado mundial de futebol. Porque outros clubes também cresceram, tiveram muito investimento ou do dono do clube, o Flamengo não, foi orgânico, né. Foi um trabalho de gestão, que começou lá em 2012 e que agora a gente está colhendo frutos, né, então é um processo de amadurecimento. Então eu acredito que hoje o Flamengo está numa posição privilegiada de poder olhar para esses outros negócios, né. E a gente está falando de negócios como patrocínio, como conteúdo. O Flamengo é uma media house. O Exato. Flamengo hoje, ele tem, se você considerar todas as redes sociais do Flamengo, são 87 milhões de seguidores. É o maior volume de seguidores considerando qualquer mídia brasileira. Então, assim, não tem nenhuma mídia brasileira que tenha o volume de seguidores que o Flamengo tem, né. Então, esse reposicionamento como uma media house, esse reposicionamento como um produtor de conteúdo para outros canais, que é o que você vê, Real Madrid faz conteúdo pra caramba com Exatamente. a Amazon, com outros. Então, eu acho que esse é um momento importante e por isso a gente precisou empacotar da forma, né, para essa mudança que a gente quer implementar e está implementando, E né. aí a gente, né, chegou nessa plataforma de esporte e entretenimento, né. E aí a gente começa a reorganizar todas as marcas, as unidades de negócio, em função de uma nova visão que não é mais só um clube de futebol, é também, obviamente, o core, mas ele se expande para isso. A gente sabe por dados que tem 16, 17 bilhões de minutos assistidos de esporte no mundo.
É uma loucura, né, os dados. São É, é. 32.000 anos de conteúdo consumidos ininterruptamente só para isso. Então tem um modelo aqui que vocês estão se preparando para capturar esse valor. Conta um pouco dessa estratégia e que você veio também implementar É, isso. eu acho que quando a gente entende que a gente é um produtor de conteúdo, né, que a gente tem conteúdos proprietários, como é que a gente se organiza para Exato. organizar isso? Então acho que são 2 movimentos. Primeiro, o que a gente chamou da refundação da Flamengo TV no YouTube. Então a gente refez a Flamengo TV, a gente trouxe talentos como João Guilherme, a Dani Boaventura e outros. Eh, mas a gente nunca se posicionou e não quer se posicionar como uma TV de clube. A gente é entretenimento, a gente é jornalismo, a gente tem um núcleo de Sim. jornalismo. Então acho que a primeira coisa foi organizar esse conteúdo, né, torná-lo, tão profissional quanto qualquer outro conteúdo esportivo que existe hoje no Brasil. E também eu acho que um outro olhar muito importante é colocar o torcedor no centro. Porque o que que acontecia com o Flamengo? Eh, eram várias iniciativas de negócio, todas muito importantes, o sócio-torcedor, o licenciamento, a venda de camisa da Adidas, a rede de lojas do Flamengo, mas eram vários negócios olhados de forma autônoma. Sim, Então uma você não visão do consegue ter ecossistema, sem né. sem essa visão de ecossistema, você não tinha a visão do torcedor no centro, né. Então a nossa rearrumação das marcas tem muito a ver com essa visão do torcedor. Como é que o torcedor olha para o ecossistema de marcas do Flamengo e entende qual a oferta de valor para ele ali. Exatamente. Hum. Então isso passa por rever as marcas, isso passa por rever o ambiente digital. Hoje o Flamengo tem mais de 20 sites para se relacionar com sua torcida, com seus clientes, com seus stakeholders, porque é um movimento natural do Natural. crescimento. É, Vai nascendo, é. e aí tem uma hora que você tem que Podar a rearrumar. árvore que eu falo, né. É, podar a árvore. Ótimo Para ponto. nascer mais forte. Exatamente, exatamente. Então, é esse o movimento que a gente está vivendo. Então ainda é um movimento muito de construção, né, ainda vai demorar um pouquinho para a torcida ver o site subir, as marcas serem lançadas, mas esse movimento de essa arrumação da infraestrutura, porque a marca é uma das infraestruturas do negócio, Super. né, ela é um alicerce do negócio, então É um brand driven business, né, que a gente fala, ela exatamente, é totalmente ligada. exatamente. E dentro desse lugar do futebol que você e eu acho que esse que é um crescimento um pouco do futebol, você não tem o controle, porque é uma marca do povo do Flamengo, da nação Flamengo, né, a gente fala até nação. Ao mesmo tempo, você tem que ter algum tipo de gestão. Então tem esse dilema, muitas vezes, das marcas entre ter o controle, que a gente não tem mais, e para qualquer marca, principalmente uma marca de futebol, mas fazer uma gestão, né. Como é que você está vendo esse processo? Aí a gente estava falando até do papel dos licenses, né, dos papéis das lojas, do e-commerce, da jornada inteira integrada. Me fala um pouco dessa dor de passar pelo, né. Tudo tem dor e delícia, né, Ana, e eu acho que nesse caso as delícias são maiores que as dores. Porque para o brasileiro, eu acho que para o brasileiro o futebol é religião, é uma coisa muito séria, muito séria. Então o nível de engajamento é uma coisa absurda. Então assim, se a gente olhar, né, falando da Mídia House, por que que a Mídia House do Flamengo é bacana? Porque eu tenho 3 vezes mais engajamento do que a média das outras marcas, porque as pessoas querem consumir Flamengo. E é um desejo de toda É marca um dese ter ter fãs, isso, né, ter vocês isso. têm Então é uma melhor boa a gente ter isso a mais do que não ter e lutar por exatamente, engajamento, exatamente. né. E eu acho que de uma certa forma, não sei se foi depois da pandemia, não sei o que aconteceu, o esporte virou uma coisa meio lifestyle, né. Então o futebol virou uma coisa lifestyle. Antes era impossível você ver uma pessoa com uma camisa do Flamengo ir numa festa, ir num jantar, ir numa social. Hoje é comum. Você sai de noite, É, você vê o pessoas casual, né, o tênis virou por lifestyle. tênis. Então, Uhum. então eu acho que esse engajamento, ele é fundamental para esse sucesso. E a gente tem que saber, trocar com a torcida, né, a gente tem que saber Exatamente. ouvir a torcida, trocar com a torcida, que isso é um movimento que a gente, tem feito, né. Então, o Flamengo hoje tem uma gerência que lida com as torcidas organizadas, então a gente tem interfaces para lidar com esses stakeholders. Eh,
E esse torcedor apaixonado tem uma coisa que é muito legal, que ele quer ver o Flamengo melhor sempre, ele quer evoluir. A gente fez uma campanha no ano passado, falando disso, né, dessa nação de 45 milhões de torcedores, que a gente fez um abaixo-assinado, porque a gente queria pedir para a ONU para a gente ser a primeira nação imaterial do mundo. E a Maravilhoso. gente está com mais de 600 mil assinaturas nesse abaixo-assinado. E a gente vai continuar, tá, nação? Isso não acabou, não. A gente quer chegar em 1 milhão, a gente quer ir lá na ONU, a gente tem conversado com a ONU. Ação imaterial do Flamengo, maravilhoso. É um patrimônio material, é uma nação patrimônio. imaterial. A gente tem a nossa língua, a gente tem o nosso rei, o nosso imperador, a gente tem a nossa nação, né? Então, isso é um movimento muito importante. E óbvio que tem momentos tristes, tem momentos felizes, como é a vida, né? O Mas lema entender vencer, vencer, vencer é é um esse. desafio É um sempre desafio sempre. A gente está no business de ganhar, de né? ganhar. O business é de ganhar. E uma coisa legal, quando a gente trabalha, né, com branding, a gente começa a levantar todos os assets que a gente chama, né? Tudo que já tem de patrimônio que é essa marca. E o Flamengo Verdade. tem muito, Tem. né? Então, me fala um pouco assim, que a gente fala desde da nomenclatura, nação, tem o Urubu-Rei, tem as cores, me fala um pouco dessa, é A gente quase está um falando de arsenal, símbolos, né? né? A gente está falando de símbolos. Então, assim, Símbolos. a gente está falando de símbolos, a gente está falando de mitos, né? O Flamengo ele tem uma coisa que é muito interessante também, que ele é um time nacional, né? Eu É diria que carioca, ele surge no Rio de ele surge no Rio de Janeiro, Janeiro. mas na década de 30 ele começa a se espalhar pelo Brasil. Não foi por causa de televisionamento de jogos, não. Foi na década de 30 um movimento de nacionalização que o presidente do Flamengo à época, o Zé Baixo Padilha, fez um movimento importante de nacionalizar, Intencional, legal intencional, isso, de né? jogar pelo Brasil, de dizer que o Flamengo era Brasil. Então, foi uma década que o Flamengo ganhou muitos torcedores, apesar de não ter sido uma década tão vitoriosa assim no futebol, né. Legal. Eh, e eu acho que o Flamengo, ele ajuda muito na construção do soft power do que é o Brasil, né. Então, a gente fez pesquisas juntos para entender esse Sim. torcedor, o Flamengo tinha muito pouca pesquisa, a gente fez várias pesquisas para entender e para dar números. E o que a gente observa é que a pessoa, o dia dela, ele é meio regido pelo Flamengo, né. Aqueles 30 a 40% de torcedores que são os mais fanáticos, né. Ele acorda para ver a notícia do Flamengo no jornal, ele vai nas redes sociais para acompanhar. Uma coisa muito interessante que a gente observa também é que existem muitos criadores que falam do Flamengo, É uma mas é plataforma quando o criativa. Flamengo fala que as pessoas acreditam. Então, assim, tá chegando jogador, só quando o perfil oficial do Flamengo anuncia é que as pessoas efetivamente Olha, acreditam. Isso é muito interessante, então tem uma né. autoridade Tem uma resguardada autoridade para resguardada e que legal. reconhecida, e isso é muito legal. Eh, então esse lugar, né, de um clube que é nacional, que 80% da torcida dele está fora do Rio de Janeiro. Pessoas que muitas vezes nunca foram ao Maracanã, nunca viram o clube, mas que têm essa paixão É e incrível. essa é uma forma identitária. O Flamengo ajuda a construir a Sim, identidade das sim, pessoas. Isso é sim, uma sim. coisa muito, muito Muito poderosa, poderoso, muito muito poderosa. poderoso. É o que deve ter de gente aí que tatuada de Flamengo pelo mundo afora. E aí olhando, 1 em 4 brasileiros no exterior são flamenguistas, né. E a gente viu esse mundo globalizado do esporte acontecer, nossos filhos todos têm camisas do Barcelona, né. E como é que está essa volta do futebol brasileiro de clubes serem clubes globais também? Como é que é esse próximo passo da gente realmente se posicionar como um Barcelona, um Real Madrid, né, Eu acho que esse é o próximo eu acho que é o grande desafio do Flamengo hoje, né. O Flamengo tem potencial para ser temos esse tudo time para mundial. isso, né. Eu acho que o mundial de clubes, no ano passado, foi um sucesso para o Flamengo. O Flamengo foi, o clube que mais cresceu nas redes sociais nesse mundial de clubes. Realmente a gente deu uma alavancada, a gente saiu, de 17º no ranking para 12º no ranking, Olha, das redes sociais, então foi um crescimento importante. Eh,
E a gente tem trabalhado nesse sentido, e uma das coisas que a gente está fazendo agora é um investimento na transmissão internacional do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Carioca pelo YouTube, né. Então esse é um movimento de internacionalização importante, ou seja, a primeira coisa que as pessoas têm que ter é contato com o time, é assistir Sim. esse time jogar. Então o Flamengo está exercendo o direito dele do Campeonato Brasileiro nos jogos onde ele é mandante e do Campeonato Carioca, e a gente está esse foi um outro movimento que a Flamengo TV fez de transmissão internacional dos jogos. E foi uma decisão fazer isso aberto, de graça, no YouTube, e foi outra decisão focar no mercado latino-americano. Então a gente é multilíngua, a gente tem transmissão em português e em espanhol, e a ideia agora é a gente se fortalecer aqui nas Américas, né, Legal. na América Latina. Então esse é um movimento que começa agora, e esse movimento de internacionalização, ele vai contar muito com a torcida, né, a gente tem embaixadas e consulados fora do Brasil, a gente tem produtos Baixados consulados da nação. da nação, bem lembrado. Porque Tem embaixadas e consulados do Flamengo fora do Brasil, enfim, então aí, o projeto agora é como é que a gente transforma todos esses ativos, em ativos para o Flamengo, né. A gente já começa a observar a camisa do Flamengo mais presente no varejo fora do Brasil, né, era difícil encontrar uma camisa do Flamengo quando você ia numa loja da Adidas fora do Brasil. A gente já começa a ver essa presença mais frequente lá. Então esse é um trabalho, vai ser o trabalho, acho que o desafio dos próximos anos, né. Como é que você vê como é que é recebido, né, e a gente tem um pouco no Brasil, a gente tem um pouco de, talvez, um lugar meio romantizado de que carnaval e futebol são coisas, né, que não são para fazer uma gestão corporativa de negócios, como se fosse né. E como é que você vê essa profissionalização desses ativos de cultura que a gente acredita que são muito fortes, que podem gerar muito mais valor, entrando nisso? Quais são os riscos e as coisas boas de fazer uma gestão realmente intencional de negócio em cima do futebol? Eu acho que é um movimento inexorável, Ana. Eu acho que é um movimento sem volta, assim. É acompanhar o que o mundo já está. Porque a arena não é só mais a arena dos times locais, foi o que você falou. Quando uma criança usa uma camisa de um time europeu, ela está deixando de usar uma camisa de um time brasileiro. Então, assim, isso para a gente é um problema, para os times do Brasil isso é um Isso problema. botando longo prazo, né? Se você não constrói a sua Isso não base existia, hoje. né? Exatamente, isso não existia. Então, a gente precisa cobrir esse gap do que os times europeus já criaram, né? Eles enxergaram como negócio, enxergaram como business. Então, acho que isso é um movimento estratégico. Eu acho que a profissionalização, ela traz consigo uma palavra que é muito interessante, que é a transparência. Então, é fundamental. Se o Flamengo, ele quer se manter como clube associativo, ele não quer ter dono, né, não quer ser uma SAF, ele vai ter que se profissionalizar, porque Tem. a gente não sabe o que vai vir no mercado no futuro, né? E eu acho que o que é mais importante, o mais difícil, a gente tem, que é essa paixão, é esse amor, né? Assim, as pessoas realmente. Quase incondicional, É né? uma religião, é uma quase religião, incondicional. incondicional. É quase incondicional, assim. Então, como é que a gente transforma isso para dar, para ajudar o próprio Brasil, né? Exatamente. Para usar esse poder do futebol, desse soft power que é o futebol, a favor do país, né? Como o carnaval ocupa esse espaço. O carnaval também está passando por um movimento Super, importante de super. profissionalização, né? Então, eu acho que a arena Caminham agora juntos é uma arena global. A gente também não está só na arena do futebol. A gente tem uma NFL entrando aí, a gente tem os jovens também interessados em futebol americano, a gente tem outros esportes, a gente tem os games. Concorrente agora não é mais Então, o time assim, de futebol. Então, ou a gente entende que essa é a arena e atua de forma profissional, ou a gente vai parar no tempo. Seu branding gera valor de verdade para o negócio? O Valômetro ajuda empresas a medir, provar e potencializar o valor da marca com método, dados e visão estratégica. Com soluções como Branding Value Score, descubra o poder do seu branding. Brand Tracking, acompanhe a evolução da sua marca. Avaliação de performance de campanhas, produtos e ações. Análises quantitativas e qualitativas para decisões estratégicas. Branding que sai do discurso e vira resultado. Acesse valometry.com.br.
E aí o futebol, e aí o Flamengo também tem um papel social muito forte, né? E a gente está sempre trazendo qual o impacto, qual o propósito que o Flamengo tem. Como é que você vê isso dentro do Brasil, né? O impacto social dessa atividade e para o mundo? O que que você quer levar de brasileiro, de Flamengo para o mundo? São duas perguntas em uma aqui. O papel social do Flamengo, né? O Vocês têm Flamengo escola, vocês têm, né? Tem todo um é um ótimo desenvolvimento. ponto. O Flamengo como clube associativo, o futebol, na verdade, ele financia os outros esportes, É né? legal a gente falar dos outros também, que a gente não Então falou a do gente esporte. tem diversas outras modalidades, eu acho que são 11, se eu não me engano. Então tem o futebol feminino, você tem o atletismo, natação, Remo. judô, o remo, o waterpolo, eh, outras modalidades que eu não estou me lembrando agora, que eu não estou me recordando agora, mas que o Flamengo investe muito. Então hoje isso só é possível graças ao sucesso do futebol que reinveste nisso. Se a gente fosse depender das verbas públicas ou das verbas incentivadas, elas não são o suficiente. Então, o Flamengo, assim, a maior artista olímpica atual hoje é do Flamengo, que é a Rebeca, Rebeca, né? queridão. Então, esse papel de formador de atletas olímpicos no Brasil é muito importante e quem faz esse papel hoje no Brasil são os clubes, né? O que em outros países é feito pelas universidades ou por outras entidades, no Brasil ele é feito pelos clubes, né? E isso é um papel muito importante socialmente falando. A gente tem diversas escolinhas no clube, são mais de 3.000 crianças. Então a gente tem aquele atleta que é o atleta, vamos chamar assim, profissional, o olímpico, e aquele atleta de base que a gente recebe no clube, que a gente recebe no CT. Então, são crianças que muitas vezes a primeira consulta médica é ali no clube, a primeira ida ao dentista é ali no clube. É um trabalho muito relevante que o Flamengo faz. O Flamengo tem uma área de responsabilidade social bastante ativa. Quando a gente vai para o futebol de base, especificamente, a gente está falando de 300 crianças que estão ali no CT desde os 6 anos de idade, que tem É o centro de escola, treinamento, né, que é o CT. centro de treinamento, o CT, o Ninho do Urubu, aqui no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, que a gente está em São Paulo, que tem 300 crianças que têm escola, que também tem essa formação, que poucas vão chegar ao futebol profissional, mas elas terão uma formação humana ali muito relevante, né, para a família e para a Disciplina, né, criança. tudo. Então esse é um papel fundamental de formador de atletas no Brasil, né. E que uma coisa que preocupa a gente é quando você vai para uma SAF, por exemplo, ela não tem essa obrigação, ela não tem esse olhar, né. Então isso é para o Flamengo um papel muito importante dessa formação desses atletas e desses jovens todos que passam pelo clube. Então esse eu acho Muda a vida das pessoas, né, não só os ah, que vão estar ali, né, transforma muda a a vida vida das mesmo que ele não pessoas. vá ser um jogador de futebol, um Transforma, o atleta. esporte é transformador, não importa se você for seguir profissionalmente essa carreira ou não, mas E é uma coisa legal também que você falou, que nos Estados Unidos vem muitas universidades, no Brasil não tem esse não tem. papel. Então os clubes têm um outro papel de contexto social que o Flamengo ocupa É, muito bem, é, né. é. Eles não E o adianta Flamengo ficar não, importando e o Flamengo modelo, né. faz escolinhas também dentro de comunidades, então o Flamengo tem um papel formador Sim, muito sim, importante sim, no Brasil. sim. E tem uma infraestrutura muito forte para esses jovens, para essas crianças, né. Então a gente tem uma área de esportes olímpicos, a gente tem médicos, a gente tem dentista, a gente tem fisioterapeuta. Então tem toda uma cadeia que a gente suporta, que é muito importante, né. O próprio futebol feminino, né, que muito é Super. falado do futebol feminino, mas hoje é um esporte altamente deficitário para Altamente. todos os clubes, né. Sim. E quem banca é o futebol masculino. Então acho que tem esse papel Ainda. social. Ainda, tomara, né. Eh, Tem esse papel aí de formação social, de formação, do cidadão, que eu acho que é bem relevante, Sim. né. E para fora, o que que é Flamengo para o mundo? O que que você gostaria que as pessoas pensassem? Que a gente tem já esse imaginário de outros clubes. Que imaginário você quer construir? Que significado essa marca Flamengo vai ter para um É um time diferente de indiano, qualquer outro. para o europeu, para o É. americano? Eu acho que uma coisa que é muito bacana, dessa nação, né, é que ela é igualitária. Quando você vai ali no Maracanã e o Flamengo faz um gol, todo mundo se abraça. Não importa, é quem está do teu lado.
Você pode estar na arquibancada, você pode estar na cadeira, você pode estar assistindo o jogo num bar, você pode estar. Então, essa força agregadora que o futebol traz e que o Flamengo tem, e tão, sei lá, de certa forma democrática, Super. eu acho que é muito bacana para o mundo, né? Esse recado Tá de tão que existe assim dividido, um né? espaço, existe ali um espaço realmente de união, Sim. né? E o Flamengo, ele é um time que tem muita personalidade, né? O Flamengo é maior que tudo, assim, não tem. Ah, não, o Flamengo é de uma pessoa só, não. É o Flamengo, né? E essa ambição do Flamengo, que a gente fala que o brasileiro ele não tem muita ambição, né, de crescer. E o Flamengo é vencer, vencer, vencer. A gente não é uma cultura do vencer. Você talvez seja até muito mais americano, né? Como é que é isso na cultura do brasilidade, o vencer, vencer, vencer? Quando perde, qual é o teu maior momento de crise que você tem, assim, gerenciando essa galera que tem essa Eu acho que é vontade? manter o espírito da resiliência, né? Você acha que é a resiliência que está no final dessa Eu acho essa que conversa? eu acho que tem a questão da resiliência, tem a questão também que a gente costuma muito fazer, é entender onde errou, o que que pode melhorar, né? Isso eu acho que é fundamental. E E entender que nada e nem ninguém é maior que o Flamengo, né, eu acho que isso é um entendimento, assim, o Flamengo é grande demais, né. O Flamengo ele quando surge, ele já surge de uma forma diferente, né. O Tá Flamengo lá no tá seu na lugar, gênese, na né. O gênese, é. É Flamengo curioso, ele legal. antigamente se torcia futebol de cartola, com palminhas assim, e de repente surge a charanga rubro-negra. A charamba rubro-negra, leva para o estádio aquela coisa que era super formal, o samba, a música, a charanga e nunca mais torcer por futebol. Isso a gente está falando na década de 40, mais Sim. ou menos. Então o Flamengo inaugura uma nova forma de torcida, o Flamengo inaugura essa popularidade. E o Flamengo, eu acho que também ele faz as pessoas acreditarem que tudo pode ser possível, né. Legal isso. Aquele gol que a gente ganha aos 45 minutos do segundo tempo, assim, só acaba quando termina, né. Então ele Eh, trouxe essa alegria, essa essa alegria, essa espontaneidade espontaneidade, essa lá explosão. atrás, então ele assumiu o esporte de entretenimento, é natural para ele quase, É, né. é, é, Ele está dentro é. desse Ele já está nessa zona de ele já está nessa autoridade, eu zona de diria, autoridade, né. né. E me fala um pouco de legado, né, a gente tem você tem um museu Flamengo, tem isso, a história nossa precisa ser recontada. Como é que você vê esse legado sobre a ótica de história, dos personagens, disso tudo que a gente viu? Como é que você vê o interesse pelo Museu do É um Flamengo? interesse altíssimo, né, é É, um interesse altíssimo. O Museu do Flamengo é um museu, super profissional, ele está em obras agora, inclusive, ele vai abrir em 4 meses, ele está sofrendo um processo ali de renovação, mas, memória e legado é fundamental, né. A gente constrói o futuro com a base na nossa história, né. legal. E para o Flamengo isso é inegociável, então a gente tem uma área de patrimônio histórico, a gente tem uma área que cuida desse patrimônio do Flamengo, a gente tem historiadores, a gente, mantém viva essa memória, essa história do Flamengo, que de certa forma se mistura se confunde com a história do próprio Brasil, né, você Sim, imagina, o total. Flamengo tem 130 anos. Quando o Flamengo nasceu, Machado de Assis estava escrevendo crônicas. Quando você para Maravilhoso. e vê que tem essa contemporaneidade lá atrás, né, e quanto o Flamengo hoje ainda é atual, Total. né, é muito interessante de ver, porque o Flamengo ele conseguiu, primeiro, naquela época existiam vários clubes de bairro no futebol. Você tinha os clubes de remo, né, vários clubes de bairro de futebol, então o Flamengo primeiro rompe a bolha do bairro, Ele tem rompe o a símbolo do remo, né, que é tem o muito símbolo do forte remo até hoje, até ele hoje. rompe a bolha da cidade, ele rompe a bolha do país, ele é um clube nacional, né. Sim. Então a gente costuma dizer que o Maracanã é qualquer estádio que a gente vai jogar, a gente sempre joga em casa. E agora é romper a bolha, do futebol mundial, do esporte mundial, melhor dizendo, Exato, né. exato.
Então, eu acho que é um movimento muito importante para o Brasil quando o Flamengo se enxerga como soft power e vai vender esse soft power, porque nada mais é do que o jeito de ser do brasileiro, né? Se Exatamente. confunde, né? E levar isso para o mundo. Então, eu acho Capturar que todo esse valor dessa história, né? E a gente fala tanto, né, que branding é isso, né? Olhar para trás para poder olhar para exatamente. frente e capturar Exatamente. tudo. Falando um pouco de história, a gente teve uma preocupação, o Flamengo completou 130 anos em novembro do ano passado, e a gente teve uma preocupação muito grande de resgatar e de contar essa história, né? Dar valor às Dar pessoas, valor, ao né? ícone. Mari Barroso, a Gazela Negra, o São Judas Tadeu, como surge, entender esse movimento como um movimento muito mais do que esportivo, como um movimento social até, né? De Sim, relevância total, total. social. Legado, patrimônio, né? Patrimônio imaterial. O Urubu surgiu como nessa história? O Urubu é uma história muito interessante. O Flamengo, o mascote dele era o Popeye, porque era um marinheiro, né? Até a Do década. Remo. Um marinheiro do Remo. Era o mascote do Flamengo. Sim. E num dado momento, a torcida do Flamengo, no começo da década de 60, sempre foi chamado de uma torcida de favelados, de uma torcida de negros, né? Sempre houve esse preconceito. E começaram a O chamar, racismo então. estruturante no nosso Já país, era muitas já era vezes. presente ali, então uma forma de diminuir o Flamengo era diminuir a sua torcida, né. E e aí o que é feito, né. 4 torcedores flamenguistas decidem então: então nós somos o urubu", que era um bicho de carniça, né, uma É um coisa bicho não necessariamente bonito, não mas ele tem necessariamente a sua bonito, beleza, né, tem a sua ele realeza. voando é É maravilhoso, né. maravilhoso. E aí um grupo de torcedores, eles são 4 torcedores, resolvem soltar o urubu num jogo no Maracanã. Adoro essa história. E eu conversei com um deles Quando foi? Que ano foi isso? isso foi em 67 ou 67. 68, final da década de 60, não sei precisar exatamente o ano. E eles dizem que eles foram, procurar um urubu. Eles foram no lixão, em algum lugar procurar urubu. Aí prenderam o urubu, levaram o urubu para casa. E aí entraram no urubu com o urubu enrolado numa bandeira. E o urubu estava com fome, o urubu mordeu o dedo de alguém. Então, assim. E aí, de repente, o urubu voa, se solta e ele voa. E ele começa a andar pelo campo. Maracanã. E naquele momento, então, a torcida elege ele como o grande mascote, o Popeye morre, nunca mais o Popeye. Então, foi um movimento popular, não foi ninguém do clube que Legítimo, né? decidiu vai ser urubu, surgiu da torcida, Maravilhoso. né. Então é uma história muito, bastante interessante, né, Super. Mas ele culturalmente trabalhou muito dizendo. visualmente, o Urubu Não, o Rei, urubu né? ficou lindo. É, o Urubu, esperamos que tenha feito jus a essa história, né, tão Com maravilhosa. certeza. E a gente fala que branding e cultura andam tão juntos, né. E quando a gente sabe respeitar, é tão bacana, porque eu acho que um dos desafios foi respeitar essa história toda que o Flamengo tem, né, mexer com uma marca tão, tão valiosa no coração de todo mundo, né, porque no final do dia a gente está falando de coração Total, e total, de toda emoção. decisão e comunidade, né, num mundo que a gente vive tão E tem uma coisa que desconectado. é muito bacana também, que eu vejo muito no Flamengo, que ele é um elo de união entre as famílias. Isso é muito bonito. É, assim, quando você fala do Flamengo, sempre alguém tem uma história, para falar. Do meu pai que era flamenguista, que me levou naquele jogo, né, eu Sim, estava ali sentada na arquibancada junto com ele, e quando tinha jogo a gente torcia junto. Muitas vezes é o elo ali de total. amálgama da Amálgama, família, é, o Flamengo tem essa força, outros times têm também, claro, tem. mas, as pessoas sempre têm uma história para falar. Eu me lembro quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, eu estava fazendo Muito isso e afetiva, aquilo, né, é uma coisa muito muito afetiva, afetiva. muito familiar, quer dizer, o bebê nasce já tem a camisa do Flamengo para botar na Sim, sim, maternidade, sim. ou a pessoa morre e tem a bandeira do Flamengo, né, no caixão, então, É uma jornada de vida, é uma né, jornada de é uma vida, jornada é de uma vida. jornada de E o mundo está vida. precisando tanto dessas comunidades, né, dessas conexões reais, afetivas. Eu acho que tem um papel aí do Flamengo para dar esse coração Esse quente, amálgama, essa amálgama é.
que é um Eu grande acho, desafio. eu acho, eu Muito acho. bonito, a gente ficou muito feliz aí com esse desafio. Você trabalha então com esse ativo cultural, né. O que você, Flávia, gostaria de deixar como legado desse seu momento aí de inovação e de Eu acho que é mostrar que o Flamengo é atemporal. É. que outros podem aprender, assim, sem ser um flamenguista, que eu acho que o flamenguista de outras empresas, de empresas que você trabalhou, né, Hum. trabalhou na Petrobras, você trabalhou na Oi, transpondo isso para um outro mercado que não é tão passional, tão que você daria de dica para um gestor de marca, de branding, que está construindo um negócio? É. Eu acho que, é ir nos fundamentos, é buscar o simples, é não tentar às vezes, complicar demais, sabe. Quais são os fundamentos, quais são as bases do seu negócio, como é que as pessoas se relacionam com aquilo, o que que faz diferença para a pessoa, como é que você gera o valor para a pessoa, no dia a dia dela, né. Tem uma outra coisa que é um insight também que eu voltando um pouco ao início da nossa prosa aqui, que eu falei de insight que eu tive aí ao longo da minha vida, quando eu estudava na PUC, e eu fiz publicidade lá, como eu comentei, eu tinha uma aula chamada Teoria da Comunicação. E aí a base da teoria da comunicação, A que comunica para B, se B não entende, a culpa é de A. Então isso é uma coisa muito interessante até para a vida. Se eu estou falando alguma coisa com Sim, você, se você não sim, entender, eu sou a responsável, eu tenho que me comunicar de outra sim, forma, sim. né. Porque muitas vezes, as marcas falam assim: "Pô, o cliente não entendeu, ele não tem sofisticação suficiente para entender, ele não", se ele não entendeu, você que está se comunicando Total, de uma total. forma errada, né. E aí vem uma coisa interessante, né, trabalhar no Flamengo e ser flamenguista, né. Eu sou flamenguista, aprendi a nadar, lá no clube, eu ia ver lá aquela geração lá de 80 jogar, treinava lá, ficava na beira do alambrado vendo aquela geração jogar, foi muito bacana. Eh, Isso traz para mim emoção para o centro O de tempo todo. tudo, de tudo. E eu acho fundamental ter a emoção. Eu acho fundamental, claro que Sim, você tem que ter os dados para decidir, etc e tal, mas a emoção ela tem que estar na mesa. tem que Quando você pulsar, vai né. muito para o Excel, para o PowerPoint, deixa de ouvir o cliente, deixa de entender Se o conectar. cliente, muitas vezes não é a pesquisa que vai te dar um determinado insight, é o que você está vendo, é o que você está sentindo. Sim, Então, sim. eu acho que muitas vezes eu vejo, assim, muitas propostas de marca que são muito complexas, que falam muita Não coisa dizem nada, e não dizem né. nada, né. Então qual é o fundamento da sua marca, né. O que que efetivamente você está entregando, de valor e o que que isso muda na vida daquela pessoa, né. É uma É reflexão. uma reflexão profunda e Ah, importante, né, senão fica mais uma campanha, mais uma coisinha, e o mundo tá cheio, né, de ah. coisas que não têm E tem uma significado, né. outra coisa que eu acho que é muito fundamental também, que é a consistência. Se tem uma coisa que eu acho que o Flamengo sempre foi muito É consistente, verdade. né. Na sua forma de jogar, no seu jeito de ser, acho que é uma coisa até que a própria torcida ela exige muito isso, né, do clube, do time, e que muitas vezes eu vejo que as marcas Não tem. não têm essa preocupação com a consistência, né. Isso para mim Consistência é tudo, no mundo tudo, é caótico, né, tudo. que todo mundo fala com todo mundo, se você não tiver consistência do seu ponto de vista, de quem você é, faz e fala, você tá É, realmente é. deixa eu te perguntar uma pergunta que é importante, assim, qual a maior crise que você já passou dentro, né, você tá numa marca que é muito passional, que a gente sabe que tem muitos desafios, como é que você vê a crise e como é que você encara ela? Eu acho que aí ao longo da minha vida profissional eu já passei por diversas crises, acho que quem trabalha com comunicação, passa por esse momento mais de crise, de dificuldade, etcétera. E e eu acho que nessa hora, primeiro é você entender o contexto, o que está acontecendo, como que você deve se posicionar, se você deve se posicionar. Eh, mas eu acho que o mais importante para mim é como é que você constrói
para que aquela crise não aconteça. O que eu construo de colchão reputacional, o que eu construo de troca para que aquela crise não aconteça, né? Então, isso para mim hoje é uma vivência diária. A gente ouve muito o torcedor, a gente tem social listening, onde a gente entende o que o torcedor está falando, o que o torcedor está querendo, aonde o torcedor está. Como eu falei, a gente tem agora essa área que lida com a torcida, então a gente conversa muito com a torcida. Então, outro dia a gente estava comentando sobre mulheres irem ao Maracanã. As mulheres ainda são minoria do Maracanã. O Maracanã, apesar de serem metade da torcida brasileira, são mulheres, mas elas vão menos ao Maracanã, proporcionalmente, do que os homens. Isso para a gente é um contexto importante. Por que que isso acontece? Né? Que Perguntar a os gente... porquês é muito importante. É, Né? Por e o quê? que a gente pode fazer para ajudar essa torcedora feminina, ou muitas vezes para ajudar um torcedor pai que leva uma filha no Maracanã e na hora de ir ao banheiro, como é que ele leva? Entra com a filha no banheiro ou não entra com a filha no banheiro? Então, isso é uma coisa que a gente está trabalhando agora, né? Estamos conversando com grupos de torcedoras, tentando fazer projetos para fazer uma acolhida para as mulheres. Então, eu acho que é muito o ouvir, né? Você primeiro tem que ouvir, né? Para depois o faz e fala, né? Você tem que, para Entender o falar, contexto, entender o ouvir, contexto, ouvir, entender as questões. A gente entendeu, por exemplo, que o torcedor que morava fora do Rio de Janeiro, quando o Flamengo jogava fora, o Flamengo não comprava carga de ingressos, então a venda para esse torcedor ficava mais difícil. Então, a partir de agora, a gente começou a comprar essa carga de ingressos para os jogos fora também. Então, muitas vezes, fazer o básico. Porque quando a gente fala de inovação também, Ana, as pessoas falam, inovação é fazer um foguete que vai à lua. Não Às vezes é. a inovação é na forma como você está atendendo, é na Total. forma como você está vendendo, é na forma como você está comunicando, é na forma como você está lidando, né? Então, o Flamengo, no início do ano passado, revisitou a sua etiqueteira para ter uma etiqueteira com um processo mais fluido para a compra de ingresso. Então, esses pontos de contato foram revistos, os canais de atendimento foram revisitados. Então, essa parte de ouvir, entender e reagir, E ela é muito importante numa resolver. gestão de crise. Total. Agora, falando da experiência da jornada, né? A gente estava falando que o futebol ali é um momento de jogo, mas tem toda uma experiência de contexto, até a ida no Maracanã. Como é que vocês lidam com esse controle e não controle? Vocês não têm total controle, mas vocês têm uma percepção, né? Se é um jogo do Flamengo, como é que são os banheiros, como é que é o A serviço. gente trata tudo isso. A gente tem uma preocupação muito grande na gestão do Maracanã. O Maracanã, ele é uma concessão, o Flamengo faz a gestão, né, junto com o Fluminense. Então tem toda uma preocupação desde o entorno, Exato. contato com a polícia, a segurança fora do estádio, a segurança dentro do estádio, como é que a gente melhora a qualidade do serviço, como é que a gente melhora. Então, por exemplo, hoje tem setores do Maracanã que a gente fala tem que assistir sentado, porque senão o senhor que vai não consegue ficar assistindo 2 horas do jogo em pé. Então, esse setor aqui agora é sentado, buscando o conforto, né? Buscando ouvir atender toda essa gama de torcedores, eu acho que é É uma fundamental. experiência que vocês não controlam, mas vocês são responsáveis A por, gente né? e a Porque gente vocês cada vez quer controlam, melhorar quer melhorar. essa Até a experiência. compra de ingresso para um gringo é difícil, você tem que Isso levar a o gente passaporte, né? agora a gente está melhorando isso também. É. A gente vai lançar um produto que vai ser um produto mega, eu vou falar aqui em primeiríssima mão, mega, mega exclusivo, que é o Tour no Ninho do Urubu, Que que é legal. o centro de treinamento do Flamengo, que hoje é um lugar completamente inacessível, né? Onde os jogadores treinam. Mas a gente vai lançar um produto que as pessoas, obviamente, no dia que os jogadores não estiverem lá, quando o time estiver jogando fora, quando o time estiver de folga, a gente vai fazer E um as tour pessoas guiado. devem amar, né? Então, vai ser um produto novo que a gente vai lançar Legal. agora para essa vivência, para as pessoas Exato. entenderem. Porque também é muito importante as pessoas entenderem que não é por acaso que o time está ganhando, que o time está com uma performance. Tem muito trabalho de tecnologia, tem Não é muito só trabalho de sorte, medicina é parte esportiva, do jogo. tem muito trabalho envolvido. Então, fazer as pessoas entenderem toda essa engrenagem também eu acho que é uma experiência Sim, sim. experiência E as fundamental. pessoas buscam muito isso, As né? pessoas querem ter esse Querem ter essa conhecimento, experiência né? além do jogo. É. Para a gente fechar aqui nossa etapa final, um livro que você leu nos últimos tempos ou que te marcou, que você pode dar de dica para as pessoas
lerem, se informarem ou se inspirarem? Algo que você tenha ultimamente, assim, cara, eu li um livro muito bacana que me marcou, É, eu, ou um podcast, é, eu, eu ouço muito podcast. Você falou podcast, tô falando podcast. podcast, né? Mas é interessante, né? Eu tenho lido muito Machado de Assis, by the way, porque eu tenho ouvido muito Audible, que é aquele Eu adoro aplicativo. também, eu ouço muito. Adoro. E descobri Machado de Assis. E, e para mim tem sido muito interessante. Eu não sei porque se eu parei muito lá em 1895, que a gente estudou muito o ano de 1895, quando o Flamengo foi fundado, etc. e tal, entender que o ser humano ao longo do tempo ele não muda, né? Somos É, humanos, a gente é humano. a gente é Então, assim, é interessante. Aí eu li um outro livro, que é um livro nada demais, do Ken Follett, e ele fala sobre a construção das catedrais no século XI. E eu adoro Sim, esse autor, porque ele é um autor que pesquisa muito. pesquisa, fala da Idade Média. Ele fala da Idade Média, eu adoro isso. E aí, de repente, você está lendo ali um livro que as pessoas construíam catedrais em 1100 e pouco, século XII, século XI, com a força humana, né? E que tudo depende da iniciativa e da genialidade nossa, dos seres humanos. Então, isso não mudou ao longo do tempo. E será que vai mudar com a AI? Porque a gente está nesse momento de discussão, né? Nesse momento de discussão, e isso é uma coisa que me assusta muito. É. Eu, por acaso, esse final de semana, estava assistindo Matrix, revendo Matrix, que é um filme antigo, né? Antigo, mas é que E lá ele chegou. fala Chegou, né? do IA, Fala. e Um filme é um filme assustador, né? assustador, Então, acho que e a essa é gente uma tá grande vivendo. discussão. Essa acho que é uma grande discussão que a gente tem que viver hoje. Tem que- Mas eu acredito que, por mais. Aí é uma crença minha, né? Por mais que as máquinas evoluam, que as máquinas sejam inteligentes, nada substitui o ser humano, nada substitui Não, esse olhar, esse calor, esse aprendizado, troca, né? essa troca. Senão o mundo vai ficar muito chato, Eu acho também. sabe? É. Então, eu me referi a esses livros, porque eu ouço muita coisa, mas esses 2 livros me chamaram a atenção por essa questão da humanidade, né. Machado é incrível, né? Tem essa- Assim, ele é E atemporal, né? atemporal, ele Ele retrata a realmente emoção agora, né? humana. Se você for ler Nelson Rodrigues, você vai encontrar a mesma coisa. Se você for ler Hamlet, você vai encontrar a mesma coisa. Então eu gosto muito da literatura, que ela, de alguma forma, faz a gente refletir, né. Sim. Faz a gente trazer para um contexto atual e trazer alguma coisa, né. Se tivesse que você falar do seu Faz e Fala, quem você é, o que você faz, e como é que é a sua tua narrativa de mundo, o que você quer deixar no mundo? Ah, pegando o gancho aí do que a gente estava falando, para mim, se eu tivesse que fazer uma frase só, é "All we need is love". Eu acho que a gente não pode perder isso de vista, de perspectiva, sabe? Que é o amor no sentido mais amplo, né? No amor no sentido do ser humano, o amor no sentido da evolução, o amor no sentido do gregário, que é uma coisa que eu vejo muito nessa geração atual hoje, né? Eu acho que se a nossa geração tinha uma coisa de competitividade, uma coisa, eu vejo uma As geração. mulheres mais, talvez, né? Eu vejo uma geração que os valores estão mudando, espero que seja uma geração que entenda isso, né, e que traga bases para uma sociedade onde tenha mais amor efetivamente, né. Isso é uma coisa que, assim, tento falar muito para os meus filhos, o amor é a base de tudo. Você tem quantos filhos? Eu tenho 3 filhos e 2 netos, Ai, que delícia. e e não há nada que o amor não resolva, É. né. Já, E aí já disse Bad Bunny lá no. Bad Bunny, Nossa. maravilhoso, Maravilhoso. maravilhoso, assim. Aquele recado ali foi muito bacana, né. Recado para a humanidade, né? É legal ver esse contexto, né? Um contexto. Eu achei muito bacana, achei muito bacana.
Então vamos lá, vamos Vamos fazer lá, esse vamos em coletivo frente. amoroso funcionar e certamente E nós mulheres temos um papel importante nisso. muito importante, cada vez mais, né? Mas eu acho que a gente está trocando cada vez mais e eu acho que tá ficando bom, agora tem que fazer acontecer, É né? verdade, que é o vai mais fa- difícil. É o mais difícil, mas eu acho que é o nosso desafio do momento, né? É isso Então aí. por isso estamos aqui. Muito obrigada pela Obrigada, participação, Ana. adorei a conversa, claro, como sempre. Obrigada a você. E uma honra, né, trabalhar com Imagina, você eu que e digo. seu time, com essa marca, assim, que, enfim, representa tanto para tantos. Obrigada por tudo. Obrigada. Eu sou Ana Couto, estou aqui para te fazer um convite, abrindo os bastidores do Faz e Fala no nosso podcast. A sua marca que acredita em brasilidade como força de valor e impacto, o seu lugar aqui com a gente. O Faz e Fala é mais que um podcast, é mais que um festival, é um movimento que conecta brasilidade com marcas, cultura, negócio e inovação. Quer conhecer mais essa jornada ou quer fazer parte apoiando esse movimento? Vem ser parceiro ou patrocinador. Fale com a gente, escaneie esse QR Code e entre em contato. Vem ser e vem fazer o Faz e Fala. Juntos estamos mais fortes.